Hoje a palavra do Senhor será... Pode se assentar, irmãos. Desculpem. Está no livro de Josué, capítulo 7, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo. Subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco. Se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Calma aí, só um pouquinho, Hugo. Isso é muito sério, né? Eu acho que aqui, essa palavra do Senhor é muito forte, né? Eu quero dar uma paradinha para que a gente coloque um pouco de atenção nesse versículo, né? Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Segue. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos,
até que vos tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo a família... Só até o 13. Só até o 13. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos declarar nossa total dependência de Ti nesta noite e pedir que o Teu Santo Espírito venha trazer a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida para falar aos nossos corações. É o que eu oro e te peço no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Marcos me convidou para pregar e eu meditei um pouco na palavra e Deus me deu, né, esse texto. E se você vê o livro de Josué, é um livro que tem muitas vitórias, né? Josué foi um vencedor. Ele foi um líder vencedor, né? As conquistas dele em Canaã foram muito grandes. Mas esse capítulo, ele trata de uma derrota. E como é chato nós falarmos de derrotas. Porque nós não estamos preparados para as derrotas. O que a Bíblia nos diz é que nós servimos um Deus vitorioso. Um Deus que nunca perdeu uma batalha, e isso é fato. Quem perdeu essa batalha foi o povo de Deus, pelo motivo que Deus falou aqui. Porque Deus não estava com eles. Na verdade, essa não foi a primeira derrota do povo de Deus. Também não foi a última, né? Depois o povo foi levado cativo, derrotado algumas vezes. Mas, em todas as vezes que o povo de Deus foi derrotado, havia um motivo. Ele estava em desobediência a Deus. E Deus não estava no meio deles. Da primeira vez que eles foram derrotados, foi a mesma história. Está em Números 14, eu acho que é 42, não precisa colocar não. Mas eles subiram, espiaram a terra, viram que a terra existia, a terra que Deus havia prometido para eles, só que eles não confiaram que Deus podia colocá-los ali dentro. Eles não tiveram fé suficiente para crer que Deus poderia colocá-los ali dentro. E aí eles se revoltaram contra Moisés, tentaram apedrejá-lo, pensaram em voltar para o Egito, enfim, vocês conhecem a história. Mas depois eles se arrependeram e tentaram subir. E Deus falou, não suba, porque vocês serão derrotados, porque eu não estou no meio de vós. E eles tentaram subir. E foram derrotados pelos amalequitas e pelos cananeus. E aqui em Ai, pela segunda vez, e no livro de Josué, eu acho que é a única derrota que Josué teve, e também um dos únicos relatos de perda de homens do exército de Israel, né, do povo de Deus, sob o comando de Josué. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Por que Josué foi derrotado? Por que o povo foi derrotado? A gente pode responder essa pergunta de uma forma muito simples, né? Porque Acã havia pecado. Que o motivo foi esse, Deus falou. Porque ele pegou algumas coisas dos despojos de Jericó que não era para pegar. Deus havia sido bem claro que os despojos de Jericó seriam para a casa de Deus, como aquela primeira conquista. Viriam muitas depois. Mas como que todo o povo padeceu e não percebeu isso? Qual foi o grande erro de Josué? Como líder ou de todo o povo? Eles tinham acabado de conquistar Jericó.
E se a gente for pensar Jericó e Ai, com todo respeito a Ai, mas não dá para comparar. Jericó era uma fortaleza intransponível. Uma cidade cercada por muralhas. Vou ser sincero para os irmãos, eu não tive tempo. Eu até queria estudar mais para trazer essa palavra, mas eu não tive tempo. Eu não sei certinho o tamanho das muralhas. Talvez 6, 10 metros de altura, 4 de largura. Mas eram muralhas intransponíveis. Era uma cidade fortificada que ninguém poderia entrar. E eles simplesmente derrotaram essa cidade, essa fortaleza. Por quê? Deu certo em Jericó e não deu certo em Ai. Jericó, eles se prepararam, eles obedeceram a Deus, eles renovaram uma aliança, eles se purificaram, eles fizeram tudo conforme Deus tinha ordenado. E nós sabemos como as muralhas caíram. E não foi pela força do grito das pessoas. Foi porque Deus as derrubou. E aí você percebe como tudo é, como que eu posso dizer, tão simples para Deus. Para Deus derrotar Ai não era nada. Tanto é que depois o povo derrotou. Se você continuar a história e for no capítulo 8, você vai ver que Deus manda ele mandar todo o povo para fazer uma emboscada atrás da cidade e entrega a cidade. O problema nunca foi entregar Ai. O problema nunca foi conquistar Ai para Deus. Como para Deus, né, eu estou falando de guerras, né, e a gente às vezes pensa, mas era o Velho Testamento. Hoje nós não vivemos guerras físicas, né? Pelo menos nós aqui, nossa realidade, né? Tá tendo guerra aí fora do Brasil, mas aqui não. Mas nós vivemos nossas guerras diárias, né? E nós vemos alguns problemas que nós falamos assim, isso é impossível, né? E não há nada impossível para Deus. Como Ele pode, né, nos entregar Jericós ou fortalezas que, né, são intransponíveis nas nossas vidas. Mas como nós também temos que ter cuidado e o zelo para não sermos derrotados em guerras como as de Ai. O povo não era para ser derrotado. Esse povo não precisava ter sido derrotado. Eles não precisavam ter vivido isso. E é muito sério isso, porque o que Josué diz é que quando eles foram para Jericó, diz que os habitantes de Jericó tinham o coração derretidos, porque eles sabiam o que Deus vinha fazendo antes do Jordão. E agora a situação inverteu, porque Josué fala, poxa, agora eles viram que nós não somos invencíveis. O que eles vão fazer agora? Eles vão cercar a gente e destruir a gente. Por que Josué errou? A culpa foi de Acã. Foi. Né? Foi ele que foi o desobediente da história. Josué apenas não tinha conhecimento. Eu não tenho certeza que ele não agiu por má fé. Mas, para mim, o grande erro dele, e talvez seja um defeito que nós vivemos nos nossos dias, nas nossas guerras, é confiar nas nossas experiências, no que os nossos olhos veem. Os espias foram lá e só faltaram falar, nem perde tempo, manda 2, 3 mil homens, nem fatigue o povo, porque ali está fácil. Está dominado.
Vamos subir e tomar a cidade. De qualquer jeito. E muitas vezes, em nossas vidas é assim. Quando nós enfrentamos, digamos assim, grandes dificuldades, nós oramos, pedimos a direção de Deus, buscamos a presença dEle. E quando nós nos deparamos com coisas que nos parecem simples, ou decisões fáceis, nós muitas vezes metemos os pés pelas mãos. Agimos sem pensar, agimos sem consultar o Senhor, agimos por impulso. O que adianta a gente ter um Deus vitorioso que nunca perdeu uma batalha, se nós não obedecemos a Ele? O que adianta nós sermos um povo privilegiado, porque é um privilégio ser povo de Deus. Você sabe disso. O povo de Deus vive aonde ninguém vive. Nós prosperamos aonde ninguém prospera. Porque Deus é poderoso, Ele está acima de qualquer coisa. Deus não se move pela situação. Deus nunca se preocupou. Ai, nossa, mas Jericó tem um muro alto, hein? Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer para... Irmãos, puxa, esse Golias é grande, hein? Vou ter que... Para Deus tudo é pequeno. Deus está acima de todas as coisas. E é incrível porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. E nós saímos tomando decisões pelas nossas experiências, por aquilo que nós imaginamos que será certo, que vai dar certo, e por isso muitas vezes nós nos frustramos. Porque muitas vezes não era o plano de Deus para a nossa vida. Ou era, mas você talvez examinou o seu arraial para ver se tinha algum pecado? Será que você subestimou o seu adversário, achando que a força estava em você? Muitas vezes não. É mais fácil você tropeçar numa pedra pequena do que numa pedra grande. Porque muitas vezes a pedra grande você está vendo. E você está preparado para ela. Mas nossa vida com Deus é para a gente colocar Ele em primeiro lugar sempre. Em todas as nossas decisões. Cuidado com o que os seus olhos veem. Para os dois lados. Porque a palavra do pastor Domingo foi poderosa. Ele falou: não se preocupe com as situações. Nós vamos prosperar nesse tempo. Deus tem vitória para a gente nesse tempo. Não dê ouvido para as notícias. E isso é real. Isso é uma verdade em nossas vidas. A Isabela, minha filha... eu acho ela fantástica, porque ela presta muita atenção. E domingo ela teve dor de cabeça, eu levei ela para casa, voltei, ela ficou aqui. Aí ela não fala nada. Aí chegou no carro, ela falou assim: papai, tem uma pergunta para te fazer. Eu falei: meu Deus. Ela falou: eu só não entendi uma coisa que o pastor falou. Eu falei: ai, manda. Ela pegou e falou assim: o pastor falou que o inverno está acabando. O inverno acabou no Brasil. O inverno começa amanhã ou depois de amanhã? Aí eu falei, eu não sabia. E começou mesmo, acho que começou. Fui até ver, acho que começou ontem 6h14 da manhã. Ou foi segunda, não tenho certeza não, irmãos. Acho que foi ontem. Aí eu fui explicar para ela, falei: não, filha, o inverno que o pastor falou que acabou é um inverno espiritual, de frieza, né? Que
vai vir a primavera, que vai florescer, para nós termos novos sonhos. E fui explicando para ela, né? Não é esse inverno de frio, né? A estação do ano de frio, nós vamos sentir frio, mas o inverno que acabou no Brasil é um inverno espiritual, né? Mas como eu estava dizendo, nós não temos que dar ouvido para essas notícias ruins. Devemos confiar em tudo a Deus. Mas também devemos desconfiar de coisas fáceis, aparentemente fáceis, né? Desconfiar de propostas, né? Digamos assim, de jeitinhos. Josué confiou naqueles espias e talvez se esqueceu de consultar o Senhor. E por isso ele foi derrotado. Por isso ele foi humilhado. Por isso ele não percebeu que havia pecado, desobediência no seu arraial. E o que eu tiro de lição de tudo isso, né? A gente está falando de derrota, de problema, de erros que nós não podemos cometer. Mas, se nós pegarmos os exemplos, né, dos grandes homens, por que eles tinham vitória? Davi. Como que Davi obtinha suas vitórias? Josué, como que ele obtinha suas vitórias? Moisés, como que ele obtinha suas vitórias? Era através da força? Através do poderio bélico do seu exército? Não era. Era confiando em Deus. Sempre Davi consultava a Deus. E eu acho tremendo, porque essa passagem é muito clara a diferença, né, do sucesso de Davi quando ele lutou com os filisteus, né, e a derrota, vamos dizer aqui, do povo de Deus, porque Deus não estava no meio deles, né? Porque quando Davi derrota os filisteus, ele pergunta ao Senhor, né, se ele subiria, né? E Deus falou: sobe, porque eu os entregarei na sua mão. E logo depois os filisteus se organizam novamente, e Davi novamente consulta o Senhor. Poxa, ele tinha acabado de derrotar os filisteus. Davi precisava consultar novamente? Não, claro que ele precisava. Estou falando na sua mente humana, pela experiência dele. Como nós agimos muitas vezes. Isso daí eu já sei como que faz. Eu sei como eu vou fazer. E quando ele consulta, Deus dá uma nova estratégia para ele. Manda rodear por detrás. Mas o que é mais importante e a chave disso tudo é que Deus fala para ele, né? Quando você ouvir barulho de pisadura sobre amoreiras, você sai, porque eu saí à sua frente. Esse é o segredo da vitória. Quando Deus está no negócio, quando Ele sai à nossa frente, não tem como perder. Deus não perde a batalha. Ele nunca perde uma batalha. Consulte a Deus, irmãos. Em tudo na sua vida, consulte a Deus. Porque Deus muitas vezes... uma vez Deus me falou uma coisa, nossa, eu era menino mesmo. E Ele foi muito claro, sabe? Ele falou assim, que Ele estava me dando uma coisa. E, puxa, era, sinceramente, agora, sabe, eu já falei isso um monte de vezes. Eu falei assim, meu Deus, eu era menino mesmo.
E eu falo que eu era, não sei se corajoso, não sei se... Falo, o que eu fiz foi uma loucura, na verdade. Porque não dava, não tinha como acontecer. Mas eu criei naquilo. E eu falei, eu vou fazer isso. E é engraçado porque quando eu fui consultar uma pessoa, a pessoa falou assim, tá, e como você vai fazer? Eu falei assim, eu não sei. Eu não tenho R$ 1. A pessoa falou, não, mas então não dá. Eu falei, não, vai dar. Sabe, eu falo que eu percorri um longo caminho de aprendizado, um longo deserto. Porque eu fiquei rodando no deserto. Parecia que eu não ia sair do lugar. Mas eu sei por que eu fiquei. Porque eu precisava aprender muita coisa. Eu não estava pronto. Mas o plano de Deus nunca mudou. E Ele realizou tudo o que Ele falou para a minha vida. Tudo. Melhor do que eu imaginava. E, lógico, sou grato e creio, tenho certeza que foi a mão de Deus. Totalmente Deus, porque não sei como, né, foi feito, nada, mas a lição que eu tiro é como nós somos muitas vezes medrosos ou tolos, ou ficamos medindo muito as coisas, né? Imaginando, pensando, será que... Quando na verdade o que nós deveríamos nos preocupar era apenas com isso. Será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Antes de Josué entrar em Jericó, essa passagem também eu acho tremenda, né? Porque quando ele estava no pé de Jericó, ele viu um homem, né? Com uma espada desembainhada, algumas traduções diz nua, né? E aí ele pergunta, né? Você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E a resposta é, não. Venho agora como príncipe do exército do Senhor. Algumas traduções diz comandante do exército do Senhor. Se esse comandante estiver na sua guerra, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, irmão. O que nós precisamos é buscar ter intimidade com Ele. Conhecer a vontade dEle. Nos purificar para não dar brecha, né? André falou muito de brecha no louvor. Para que nós sejamos derrotados. Mas não tem como dar errado. Se você estiver na vontade de Deus, se Ele falar para você, vai se cumprir. Deus é poderoso, não tem nada que pode segurar o seu agir. Sabe o que derrotou Davi? Não foram seus adversários. Foi quando ele deixou de confiar em Deus e tentou contar o povo. Confiar talvez na sua força, na quantidade de homens que ele tinha. Confie em Deus. Esteja no centro da sua vontade. Amém? Essa é a palavra de hoje. Amém?